bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Livros Sem Perguntas. Este vai ser o primeiro vídeo em que vos vou dar a conhecer as minhas metas de leituras dos livros do mês de setembro. Vamos começar pelo livro do projeto 12 meses, 12 livros, que o livro escolhido foi A Filha de Stalin, escrito por Rosemary Sullivan. Eu estou a lê-lo em formato e-book e ainda só li 5%. É um livro ainda grande, mesmo para e-book, tem 741 páginas. Eu ainda estou muito no início, a autora está a descrever ainda os momentos de infância e a família de Svetlana. Vamos já ver se eu não me engano a dizer este nome depois lá no vídeo. Svetlana. O que é que eu posso dizer, assim, as minhas primeiras impressões sobre este primeiro livro? Não tenho assim grandes impressões, ainda estou mesmo muito no início. Estou à espera que anime um bocadinho, que este início está a ser assim um bocadinho secante. Eu sei que é necessário para conhecermos todo o contexto familiar da Svetlana, mas está a ser um bocadinho secante e eu estou a arrastar este início, por isso é que também ainda não avancei muito mais. Mas estou à espera de parte juicy da coisa, por isso vamos ver como é que será depois do desenvolvimento do livro. Vamos agora também falar de outro livro que eu também estou a ler em formato digital, que é o livro de não ficção, A Desilusão de Deus. Também não avancei ainda muito, ainda estou na primeira parte, já me encontro no capítulo 2, por isso já li 11%. Não é um livro tão grande como o primeiro, só tem cerca de 400 páginas. Só tem cerca, vocês perceberam, tem cerca de 400 páginas. Pronto. Estou numa parte interessante em que o autor está a refletir sobre o secularismo, os pais fundadores e os Estados Unidos da América e toda a relação entre estes três pontos. Já tenho assim algumas impressões, entre elas refletir sobre o facto de que em muitos países, em mais do que aqueles que eu pensava ou teria imaginado, a liberdade religiosa tem um peso muito maior do que a liberdade de expressão, e em como existe uma facilidade imensa em perdoar coisas quando tem por base a crença ou a religião de alguém, e quando é uma opinião estruturada com provas, já se é completamente criticado, ainda que existem provas disso. Outra impressão que me marcou em particular é especialmente nesta parte do secularismo, é como a ideia da religião é tão facilmente colada a personagens históricas, mesmo que não haja uma relação para isso. Ou seja, pegando no exemplo dos pais fundadores, eles eram deístas, acreditavam num Deus, mas não era por isso que eram católicos ou que acreditavam ou que tinham aquela crença fervorosa, digamos assim. E a ideia de que eles eram católicos e não sei o que, tão facilmente que até hoje é a ideia que é divulgada. Eles hoje, se calhar, hoje em dia, se fôssemos analisar, nem sequer eram considerados teístas, mas sim ateístas, muito possivelmente. Mas, sim, está a ser um livro interessante e estou a lê-lo com muita calma porque é muita informação. E como o meu cérebro lê muito mais facilmente um livro de ficção do que um livro de não ficção. Tenho essa dificuldade, esse handicap, em que leio com mais dificuldade. Tenho que estar com
o dobro ou o triplo da atenção a ler este tipo de livros, mas é um desafio que eu gosto e que eu pretendo continuar, para depois vos tentar trazer aqui um vídeo com muitas impressões e com muitas ideias para vos aguçar também a curiosidade para ler este género de livros. Entretanto, passando para o projeto de Calhamaços Sem Perguntas, já acabei de ler o segundo volume da saga de M.W. Craven, O Verão Negro. Gostei muito, gostei mais do Verão Negro, o segundo volume, do que propriamente o primeiro, o Teatro de Fantoches. A minha curiosidade está de tal forma aguçada que, se conseguir, ainda vou começar já o terceiro volume da saga, que é o Curador, e não vou esperar pelo sorteio. Mas isto é um segredo que fica entre nós, ninguém precisa de saber. As personagens neste segundo volume da saga estão muito mais desenvolvidas. O leitor também já as conhece naturalmente do primeiro livro, já está mais ambientada com elas. O caso em si acho que é diferente. Eu gostei tanto do caso em si do policial do primeiro livro, como também do segundo, mas são ambos diferentes, mas este em particular deu-me aqui um nó na cabeça para descobrir que reviravolta é que o escritor iria dar para resolver o enigma. Quando ele deu a solução do enigma, é aquela famosa frase: as soluções às vezes são mesmo debaixo do nosso nariz. Por isso, para quem gosta de thrillers, leiam esta saga, que vale muito a pena. Pelo menos estes 2 volumes têm a aprovação aqui do canal. Entretanto, também já comecei a ler o livro da Clara Ferreira Alves, Pai Nosso. É uma história sobre uma fotógrafa de guerra que tem o nome de A Fantasma, o nome de um código, digamos assim. Está a ser interessante conhecer a história dela e também conhecer todos os aspectos culturais que são descritos aqui neste livro. Por acaso, a história tem um aspecto interessante. Não está dividida por capítulos ditos não é normais, mas convencionais, era a palavra que eu queria, mas sim por atos de gravação, ou seja, play, rewind e pause, se não estou em erro, mas já vou confirmar. Em numerário, mas tem play, rewind e tem capítulos sem qualquer tipo de descrição. Uma pessoa sabe que é o capítulo devido à forma como ele está, um novo capítulo, aliás, devido à forma como ele está estruturado. Estou a gostar muito, pelo menos deste início, estou a gostar muito. Estou muito curiosa por saber qual é que será o rumo que esta história vai levar. Para o projeto dos contos Grimm, eu tinha-me proposto a ler 5 contos. Estou a meio do quarto, já li 3, gostei bastante. As primeiras impressões que eu tiro destes contos é que a verdade vem sempre ao de cima e existe sempre a intenção pedagógica de ensinar a quem ouvisse, fosse criança, fosse adulto, de que a verdade era sempre o mais importante e de que não valia a pena enganar, mentir ou utilizar outro meio de decepção. Pronto. Os 2 livros seguintes que eu vou falar não fazem parte dos livros do mês de supostamente setembro, mas já tinha começado a ler, e como ainda não comecei a ler O Rei Branco, que é aquele livro de estrangeiro de ficção, decidi dar continuidade a estes 2. Então, estou a ler O Sopro do Mal de Donato Carizzi, que é um thriller psicológico, e também estou a ler o Homeland Segurança Nacional de Andrew Kaplan,
que serviu de base para a série. Estou a gostar muito dos dois. Espero-os acabar em breve para depois também trazer aqui no vídeo de recap das leituras do mês de setembro as minhas opiniões. Aqui a ação decorre muito mais lentamente do que na primeira temporada da série, que eu ainda consegui ver umas 2 ou 3 temporadas, já não me recordo porque já foi ainda há alguns anos, mas aqui a ação decorre de forma mais lenta e, como é um livro, é normal que esteja com mais pormenores do que na série, que tem que ser uma coisa mais corrida e mais cheia de ação. Aqui o sopro do mal, as vítimas são crianças e tem uma personagem muito interessante que é a Mila e que eu estou desejosa de conhecer mais porque também ainda só estou no capítulo 7, exatamente, por isso ainda estou muito no início. Estou a gostar muito da descrição, não acho que a ação esteja a ser arrastada como acontece às vezes em alguns thrillers em que eu sei que é necessária a ação estar ligeiramente arrastada para percebermos todo o contexto ou do caso ou do passado de uma das personagens, contudo isto aqui não está a acontecer e estou a gostar muito desse aspecto. Está a ser muita ação, vamos descobrindo pormenores das personagens aos poucos, em dosagens pequenas, mas acho que assim é muito melhor. Pronto. Este foi o vídeo sobre as minhas metas de leituras. Estamos a meio do mês, por isso em alguns livros estamos com bom andamento, noutros nem por isso. Mas o mês ainda não acabou, por isso nada está perdido. Pronto, contem-me como é que estão as vossas leituras e vídeo. Tchau!